Dando continuidade ao estudo da pirâmide, né? A gente já identificou o que é uma pirâmide, identificou os elementos, identificou algumas relações com o Teorema de Pitágoras. E aí agora a gente vai estudar área e volume da pirâmide. Então tá aqui nossa pirâmide, né? Com alguns elementos que eu já falei, a aresta lateral, esse segmento aqui que é o apótema da pirâmide, esse segmento do centro ao ponto médio, apótema da base, essa aqui é a aresta da pirâmide. Se eu quiser calcular a área total, eu já até falei na aula anterior, né? Basta eu somar a área da base com a área das faces laterais, igual a gente fazia com o prisma. Tem uma relação de volume aqui, que o volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Esse é o volume da pirâmide e já já a gente vai ver por que ele dá 1/3, né? Da área da base vezes a altura. Vocês lembram que no prisma era só a área da base vezes a altura. E na pirâmide tem esse 1/3. A gente vai ver por que isso. Então, fazendo parte a parte, né? Primeiramente, o que é a área lateral? A área lateral da pirâmide é a soma das áreas das faces laterais. Ou seja, eu vou somar a área daqueles triângulos das faces laterais. Um detalhe é que quando a pirâmide é regular, a gente calcula a área de uma face lateral e multiplica pelo número de lados da base. Então, se for uma pirâmide pentagonal regular, então vão ter 5 triângulos nas faces laterais. A gente calcula o valor de 1 e multiplica por 5. E aí o que é a área total? A área total é a soma da área da base com a área lateral. Bem simples de fazer. Agora, a gente vai entender melhor aquele volume da pirâmide que eu disse que era 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vamos imaginar essa seguinte figura. Que figura é essa? Aqui por fora, a gente tem um prisma hexagonal, beleza? Porque tem 6 lados, os polígonos das bases. É um prisma. E dentro desse prisma, a gente tem uma pirâmide de base hexagonal. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois tem o maior volume? Qual a relação entre os dois volumes? É nítido perceber que o volume do prisma é maior, né? Porque ele ocupa uma região bem maior. Agora, o quão maior é o prisma e o quão maior é a pirâmide. Então, pode-se provar que a razão entre os dois volumes é exatamente igual a 3. Ou seja, que dentro desse prisma maior cabem 3 pirâmides menores. Isso vale para qualquer prisma. Mas tem um prisma, que é o prisma triangular, que é bem legal da gente enxergar as 3 pirâmides dentro dele. Vamos dar uma olhadinha na seguinte figura. Imagine esse prisma triangular aqui, ó. Ele é um prisma, né? O que é um prisma? As faces opostas são paralelas e congruentes, estão em planos diferentes. Então a região entre elas é o que a gente chama de prisma. Ele é um prisma triangular. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse prisma em pirâmides. Ou seja, eu vou recortar ele em algumas pirâmides. E se vocês perceberem, eu consigo repartir ele. E detalhe, essas pirâmides têm que ter a mesma altura do prisma, né? Senão desconfigura a nossa pirâmide. A altura tem que ser a mesma. Então perceba o seguinte, ó, que eu posso desmembrar esse prisma em 3 pirâmides congruentes. E aí o volume da pirâmide é o volume do prisma dividido por 3, ou o volume de um prisma é 3 vezes o volume de uma pirâmide. Ó, a nossa primeira pirâmide aqui, está em cores diferentes para ficar mais fácil. Ó. A, F, F, E, D. A, F, E, D. Tá vendo essa primeira pirâmide? Quem é a nossa segunda pirâmide? A, B, C, E. Ó, tá bem nítido aqui de amarelo. Aqui tá pior para enxergar, é essa que está em azul, ó, que a gente tá vendo só essa parte. Mas se vocês repararem, quem é ela? C, F, E, A, que é justamente essa parte, ó. Essa parte que está em azul e atrás dessa amarela aqui ficou um vão, que é o que completa essa pirâmide. Então, se vocês perceberem, a altura das 3 é esse BE, ó. Tanto para essa amarela, quanto para essa azul, quanto para essa vermelha. A altura
é a mesma. Então, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. Por quê? Porque dentro de qualquer prisma cabem 3 pirâmides. E aí o que era o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Então o volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. Por isso que eu disse que quando a gente aprendia prisma, as outras coisas ficavam bem fáceis para aprender. Então, volume da pirâmide. Se um prisma e uma pirâmide têm alturas iguais e suas bases têm a mesma área, então o volume da pirâmide é a terça parte do volume do prisma, como eu acabei de falar. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Volume da pirâmide. Eu vou dividir isso por 3, ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura. Ou a área da base vezes a altura dividido por 3. Para entender melhor, né, essas áreas e esses volumes, a gente vai fazer 2 probleminhas aqui. Primeiro diz o seguinte, ó. Numa pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 2. Então tem aqui a pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base é 1 quadrado de lado 2. Está aqui o 2. Aí, a área lateral é o dobro da área da base, ou seja, quando eu somar esses 4 triângulos aqui das faces laterais, ele diz que a área é o dobro da área da base. O que ele quer? A área total e o volume da pirâmide. Então vamos fazer essas continhas. Então vamos para a nossa resolução. Coloquei aqui a nossa pirâmide, né? Só para facilitar as contas. Então é uma pirâmide regular, ou seja, que é um quadrado. A altura aqui da pirâmide é o H, né? O que é esse segmentozinho bem aqui logo do meio? Esse segmento é o apótema do polígono da base. Então se o lado mede 2, esse apótema mede 1. Aí esse P é o apótema da pirâmide, beleza? Esse M é o ponto médio de AB. Claro, se aqui mede 2, aqui também mede 2. O que a questão pede? A questão pede a área lateral, área total, na verdade, e o volume dessa pirâmide. Então, primeiramente, quem é a nossa área da base? A área da base é 1 quadrado de lado 2. Então, 2 vezes 2. A área da base, 4 centímetros quadrados. Aí, ó, o que diz a questão? A questão diz que a área lateral é 2 vezes a área da base. Ou seja, a área lateral mede o dobro da área da base. Então, quem é a nossa área lateral? 2 vezes a área da base, que mede quanto? 4. 2 vezes 4, 8. Ou seja, a área da base, 4. A área lateral, 8. Para que isso é importante? Para a gente calcular a área total. O que é a área total? É a área da base mais a área lateral. A área da base mede quanto? 4. A área lateral mede quanto? 8. 8 mais 4, 12 centímetros quadrados. Então, a primeira parte da questão a gente já fez. Qual é a segunda? Calcular o volume da pirâmide. O que é volume? Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura. Perceba que a área da base a gente já tem. Quem é a nossa área da base? 4. Quem é a nossa altura? A nossa altura eu ainda não sei. É o H. Então, como é que eu posso calcular a minha altura? Então, vamos lá. Eu sei o seguinte, ó, que para calcular essa altura, eu vou precisar utilizar esse triângulo retângulo, que eu já tenho essa medida 1 e que eu já tenho o apótema P, só que eu não sei quanto vale, beleza? Mas vocês concordam que esse apótema é exatamente a altura dessa face lateral? Ó, o apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Por que é a altura? Porque esse ângulo bem aqui é de 90 graus. Então, se eu descobrir a área desse triângulo, eu consigo a medida desse apótema. Por quê? Porque a área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2, onde a altura dele é exatamente o P. O triângulo que eu digo é esse VAB. Então, se eu sei que a área lateral é formada por 4 triângulos, não é assim? Porque o polígono da base tem 4 lados, então a área lateral tem 4 triângulos.
Mas essa área lateral mede quanto? Mede 8. É igual a 4 vezes a área de um triângulo. 8 dividido por 4, 2. Então, a área de um desses triângulos da face lateral mede 2. Sabendo disso, o que é a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Só que a área desse triângulo VAB, que é o que me interessa, eu já sei que mede 2, é igual a base. Quem é a base? A base é AB. AB mede quanto? Ah, mede 2, porque aqui é um quadrado. Vezes, quem é a altura desse triângulo? É exatamente o apótema da pirâmide. Vou chamar de P. Dividido por 2. Simplifica esse 2 com esse 2. E o apótema deu quanto? 2 centímetros. Então, esse P também mede 2. Agora ficou fácil calcular a altura, porque você tem esse triângulo retângulo de altura H, cateto 1 e hipotenusa P, que é igual a 2. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Ó. P ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais H ao quadrado. Mas quem é P? 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 1 ao quadrado. H ao quadrado é igual. Aqui dá 4 e aqui dá 1. Passando esse 1 para lá, 4 menos 1, 3. A altura ao quadrado é igual a 3. Extraindo a raiz aqui dos dois lados, H é igual a raiz de 3 centímetros. Então, essa é a nossa altura da pirâmide. Então, o que é o volume? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, 4. A altura, raiz de 3 dividido por 3. E aqui a gente deixa assim mesmo. Esse é o nosso volume. Para finalizar, vamos fazer mais um exemplo. O exemplo diz o seguinte: calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume de uma pirâmide quadrangular regular de apótema 5 e apótema da base 2. Então a pirâmide ela é quadrangular regular, o polígono da base é um quadrado. O que diz a questão? Que o apótema da base mede 2, ou seja, do centro para o ponto médio de um lado mede 2, então daqui para o outro lado mede quanto também? 2, ou seja, o lado do polígono da base mede 4. Aí, o apótema da pirâmide mede 5, que é esse segmentozinho aqui, e a altura H. Ele quer que calcule tudo, né? É a área da base, a área lateral, a área total. A gente vai precisar inicialmente da altura. E aí, para calcular a altura, a gente tem esse triângulo retângulo de hipotenusa 5, cateto 2 e H, ou seja, H ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, o H ao quadrado é igual a 25 menos 4, né? Já coloquei aqui para fazer mais rápido. H é igual a 25 menos 4, 21. Então, a altura é igual a raiz de 21. Quem é a nossa área da base? A área da base é um quadrado de lado 4. 4 ao quadrado, 16. Quem é a área lateral? A área lateral é formada por 4 triângulos. Então, eu vou calcular a área de um deles. Ó. Base vezes a altura dividido por 2. E vou multiplicar por 4. Então, 4 vezes. Quem é a base? 4. Quem é a altura? 5 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. 4 vezes 10, 40. Então, a área lateral, 40 centímetros quadrados. Então, eu já encontrei a área da base e a área lateral. Quem é a área total? É a área da base mais a área lateral. 16 mais 40, 56 centímetros quadrados. O que está faltando? Volume. O que é volume? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base? 16. Quem é a altura? Raiz de 21 dividido por 3. Então aqui dá 16 raiz de 21 sobre 3 centímetros cúbicos.